Nesse vídeo a gente vai falar sobre o método dos resíduos, que é um método importante para calcular integrais complexas, integrais que seriam relativamente difíceis de serem calculadas diretamente. Para isso a gente vai precisar de falar de alguns conceitos e alguns termos, onde eu destaco aqui esse conceito de singularidades isoladas, o conceito de resíduo, que vai dar nome ao método, e o teorema dos resíduos, que fornece o embasamento para o método dos resíduos. Então aqui vão ter também exemplos, exercícios. Esse conteúdo é um conteúdo do capítulo 6 do livro texto. Então vamos discutir o que vem a ser singularidades isoladas. Então a gente viu, bem no começo do assunto sobre funções, né, derivadas e etc., o conceito de função analítica. Então a gente viu que uma função analítica num ponto Z0, se existe um disco aberto de centro em Z0 e raio R, que é o conjunto dos números complexos, tais que a distância de Z até o ponto Z0 é menor que esse valor Rzinho. Então a função é analítica no ponto Z0 se existe um disco com centro em Z0 e um determinado valor de raio, tal que a derivada da f existe em cada ponto Z do disco. Então, só esquematizando aqui o ponto no qual a função é analítica. Então, você identifica um disco, tá? Um disco aberto. Esse disco, em geral, pode ter raio bem pequeno, então, mas pode ter raio também grande, vai depender muito da função. E tal que em cada ponto desse disco, a derivada em cada ponto existe, né? Além de existir no ponto Z0, existe também em cada ponto do disco. Então, a f é analítica em Z0 se existe esse disco, tal que a derivada de f existe em cada ponto Z desse disco. Então, esse é o conceito de função analítica, é crucial aqui em todo o conteúdo de variáveis complexas. E aí a gente diz que a gente diz que um ponto Z0 é um ponto singular, ou que é uma singularidade da função f, se f não é analítica em Z0, então a função não vai ser analítica no ponto Z0. E além disso, em cada disco aberto de centro em Z0 contém um ponto onde f é analítica. Então veja bem, aqui dizer que a função é analítica no ponto Z0 significa dizer que existe um disco, o raio pode ser grande ou pequeno, onde a função f é analítica em cada ponto desse disco, onde a função é derivável em cada ponto desse disco. Em particular, a função é analítica em todo o disco. Então, se ela é analítica no ponto Z0, existe esse discozinho aqui, onde a derivada existe em cada ponto. Em particular, a função é analítica em cada ponto desse disco. Dizer que ela não é analítica no ponto Z0 significa dizer que qualquer que seja o disco, pode ter raio grande ou raio pequeno, não importa, qualquer que seja o disco, você vai sempre encontrar um ponto Z onde a derivada não existe, tá? Isso significa dizer que ela não é analítica. Então, em particular, ela não vai ser analítica nesse ponto onde a derivada não existe, tá? Então, repetindo, se ela não é analítica em um ponto, qualquer que seja o disco, raio tamanho grande ou tamanho pequeno, vai sempre existir um ponto onde a derivada não existe nesse ponto. Então, em particular, ela não é analítica nesse ponto também, tá? Então, dizer que é uma singularidade significa dizer que ela é analítica no ponto, dizer que o ponto Z0 é uma singularidade, significa dizer que ela não é analítica, mas, além disso, também, cada disco com centro em Z0 contém um ponto onde ela é analítica. Então, tem se o Z0 é uma singularidade, cada disco tem pontos onde ela não é analítica, tá? Mas existe um ponto aqui, que está dito aqui, ó, em cada disco aberto de centro em Z0, contém um ponto onde ela é analítica. Então, vai ter um pontinho onde ela é analítica. Pode ser que não seja analítica nos outros pontos, mas existe um pontinho onde ela é analítica. Então, existe um ponto W, e aí vai existir também um disco aqui aberto, um raio pequeno,
onde a derivada existe em cada ponto desse disco. Então, nesse discozinho aqui, a função é analítica. Fora desse disco, ela pode não ser. No ponto z0, ela não é analítica. Mas fora pode ser e pode não ser. Mas o que é importante é que você vai sempre para cada disco, não importa o tamanho do raio, se o raio for pequeno ou grande, você vai sempre encontrar um ponto onde a função é analítica nesse ponto. E aí você vai isolar esse ponto, um discozinho de raio pequeno ou grande também, dependendo do raio do círculo maior, onde a função vai ser analítica sempre aqui dentro, tá? Que é essa ideia aqui, aplicada aqui nessa situação. Então, resumindo aqui, Z0 é um ponto singular de F, significa que F não é analítica em Z0, mas é analítica em W, aqui, qualquer que seja o disco que eu tomar. O disco pode ter raio grande ou raio pequeno, não importa. Então, eu sugiro que vocês tentem entender bem esses conceitos, né? Façam figuras, né? Esboço de figuras para tentar entender esses discos abertos todos, para entender esses conceitos que eles são um pouco... tem nuances aqui que precisam ser bem entendidas. Em seguida, a gente vai discutir o que é um ponto singular, isolado. Então, se Z0 é um ponto singular, ou seja, está de acordo com essa definição. Então, para começar, o ponto Z0 é um ponto singular da função. Então, dizemos que ele é um ponto singular isolado. Então, a novidade aqui é que ele vai ser isolado. Então, um ponto singular isolado, ou que é uma singularidade isolada da função f. Se existe um disco aberto de centro em Z0, tal que Z0 é o único ponto singular de f. Então, é um ponto singular. E, além disso, você consegue isolar esse ponto dos outros pontos singulares, se tiver. Então, a figura aqui diz o seguinte: existe um ponto, existe um disco aberto, né? Um raio aqui pode ser grande ou pequeno, onde nesse disco o Z0 é o único ponto singular. Quer dizer, os outros pontos fora aqui do Z0 não são pontos singulares. Então, dizer que Z0 é uma singularidade isolada de F significa que Z0 é ponto singular de F, tá? É um ponto singular de F. E, além disso, não existe outro ponto singular nesse disco. Então, qualquer outro ponto aqui não vai ser ponto singular. É a ideia de que você vai isolar esse ponto, tá? Ele é uma singularidade e você isola colocando um disco aberto, tá? Onde nesse disco ele é o único ponto singular. Fora desse disco não importa, pode ter outros pontos, pode não ter. Mas o que importa é que você vai encontrar um disco, o tamanho do raio do disco também pode ser grande ou pequeno, onde nesse disco o Z0 é o único ponto singular. Então, é um ponto singular isolado. Então, alguns exemplos. Então, esse exemplo aqui, que é o mais simples de todos. Então, a função f de z é 1 sobre z. O z igual a zero é uma singularidade. De fato, a função não está nem definida no zero, né? Então, isso é uma singularidade isolada da função f, tá? Bom, nesse caso, é o único. Então, todos os outros pontos a função é analítica. Então, z igual a zero é a única singularidade. Então, em particular, é uma singularidade isolada. É a mais isolada possível. Então, qualquer disco, nesse caso, na verdade, qualquer disco com centro na origem, se aqui o z0 for a origem, qualquer disco... a única singularidade vai ser o centro, que é a origem, tá? Então, é uma singularidade isolada. Então, essa é uma das situações mais comuns de singularidades isoladas, quando a função é uma função racional, né? E as raízes da função polinomial que aparece no denominador são as singularidades, e aí elas vão ser sempre singularidades isoladas. Então, é o caso aqui do item B, né, que é A. É o caso do item B, né, com a função uma função racional. Aqui em cima o numerador é um polinômio, o denominador também é um polinômio. E vocês observam que as raízes desse polinômio é o zero, então zero é uma singularidade, e mais ou menos i. Então z igual a menos i é outra raiz aqui, e z igual a i é outra raiz. Então são as raízes do polinômio que estão no denominador, são as singularidades nesse caso. E elas são as singularidades isoladas de f, tá?
nesse caso aqui, eu tenho para esse caso B, eu tenho essa figura. Então está aqui o zero, que é a singularidade, que vem ser a raiz desse polinômio, que está no denominador, raiz de multiplicidade 2, multiplicidade 3, o i e o menos i, que são as raízes desse polinômio, cada uma com multiplicidade 1. Então, eles são singularidades isoladas porque simplesmente você vai no zero, você coloca um disco aqui, um raio suficientemente pequeno, um raio menor que 1, né? Um raio menor ou igual a 1. Então, esse disco aqui já isola o zero. Então, o zero é a única singularidade nesse disco. Todos os outros pontos, a função é analítica, né? Mesmo caso com o i, você isola aqui com esse disco, ele é a única singularidade. E no menos i também. Então, veja, se eu pegar um disco com centro na origem de raio maior que 1, né? Raio maior que 1, digamos aqui, esse disco, ele envolve as três singularidades, o zero, o i e o menos i. Mas eu consigo, né, ir diminuindo o raio do disco até que eu vou diminuindo ao ponto de que a única singularidade é o zero. Então, na verdade, se eu pegar um disco aqui de raio 1, já é suficiente. Então, nesse disco de raio 1, o zero já é a única singularidade. Então, não precisa nem ser esse pequenininho aqui. Pode ser o de raio 1 aqui, tá? Mesma coisa com esse. Pegar o círculo de raio 1 já é suficiente para garantir que o i é a única singularidade nesse disco. E aqui também o disco de raio 1. Então, isso significa que essas três singularidades são singularidades isoladas. Isso vai acontecer sempre quando você tem um número finito de singularidades da função. Elas vão ser singularidades isoladas, sempre que você tem um número finito. O problema é mais quando você tem números infinitos de singularidades, que podem ser singularidades isoladas ou não isoladas. Então, a situação muito frequente é essa, quando você tem uma função racional, um numerador, um polinômio, no denominador outro polinômio. Então, as raízes do polinômio que estão no denominador vão ser sempre singularidades, tá? E vão ser singularidades isoladas. Então, esse outro exemplo, agora aqui, a função é essa, 1 sobre o seno de π sobre z. Então, é 1 sobre o seno de π sobre z. Então, essa função, primeiro, não está definida no zero. Então, o zero é automaticamente uma singularidade. Você não pode colocar zero aqui. Aí é π dividido por z. Então, o zero não pode aparecer no denominador. Então, o zero já é uma singularidade. As outras singularidades são onde o seno vai dar zero, tá? Como é π sobre z, isso vai dar zero quando isso for um múltiplo inteiro de π. Isso vai acontecer quando o z for dessa forma, 1 sobre n. Porque π dividido por 1 sobre n fica n vezes π. Se n é um inteiro, então isso é um múltiplo inteiro de π. E aí o seno, nesse caso, vai dar zero. E aí aqui no denominador não pode também assumir o valor zero. Então esses pontos são também singularidades da função f. A função f não está definida nesses pontos. Então, ó, o zero, a singularidade, e 1 sobre n para todo n inteiro, positivo ou negativo, né, tirando o zero, são os pontos de singularidades dessa função. Agora, cada ponto Zn, cada ponto dessa forma, é uma singularidade isolada, porque vamos olhar aqui nessa figura. Então, por exemplo, digamos que eu peguei aqui um ponto 1 sobre n. Pegue, por exemplo, n igual a meio, por exemplo. Então, fica 1 sobre 2, tá? Aqui seria 1 sobre 2. Aí, o outro ponto à frente, quando n é meio, no caso, vai ser 1. Então, aí é 1. Então, esse ponto aqui seria 1. E o outro é 1 sobre 3, tá? Então, ó, esse ponto aqui, você naturalmente consegue isolá-lo. Pegar discos aqui com raio... Basta pegar um disco com raio a menor dessas distâncias aqui, menor dessas duas distâncias, esse disco vai isolar esse número, tá? E essa singularidade, então, fica uma singularidade isolada. Então, qualquer que seja o número n,
Mas observe quando você vai aumentando o valor de n, esse n vai se aproximando do zero, tá? Quando o n vai aumentando, isso aqui tende para zero. Então, isso aqui vai tender para zero. Tanto valores positivos quanto os valores negativos. Então, ó, cada um desses n's é uma singularidade isolada, mas o z0 não é uma singularidade isolada. Mas o z0 não é. Por quê? Bom, nessa figura aqui, mas está aqui o zero, a singularidade isolada. Então, vou até dar um zoom aqui. Então, essa singularidade isolada. Então, o que acontece? Se eu pego esse disco aqui de raio 1, vai pegar o número 1 sobre 1, tá? Dentro desse disco tem todos os valores 1 sobre n, com n maior que 2. Todos esses valores são singularidades, tanto por valores positivos quanto por valores negativos. Aí se eu diminuo agora, pego o disco aqui, disco de raio meio, que corresponde ao valor n igual a 2. Então, fora desse disco tem essa singularidade, mas dentro estão todas as outras. E assim por diante, até eu chegar aqui, digamos seja 1 sobre 3. Então, fora desse disco aqui, tem essas singularidades aqui. Mas dentro estão todas as outras, que são infinitas singularidades. E assim eu vou, por menor que eu pegue o raio, sempre vai ter um número infinito de singularidades aqui, tanto pela esquerda quanto pela direita. Por quê? Porque 1 sobre n converge para zero quando n vai para o infinito. Então, 1 sobre n, esses valores vão tendendo para zero. Então, você nunca vai conseguir isolar o zero, que é uma singularidade. Por menor que você pegue um raio aqui, sempre vai ter. Então, se eu aumentar ainda mais, se eu pegar esse disco aqui, bem pequenininho, mas mesmo assim vão ter infinitos valores, 1 sobre n, dentro desse disco. Então, eu nunca vou conseguir isolar a singularidade zero. Então, por isso que o zero não é uma singularidade isolada. Todos esses outros valores aqui são singularidades isoladas, mas o zero não é uma singularidade isolada, tá? Então, singularidades não isoladas acontecem quando você exatamente tem um número infinito de podem acontecer, né? Não é que vai sempre acontecer. Podem acontecer quando vocês têm um número infinito de singularidades. Se tiver um número finito, essas singularidades vão ser isoladas. E o exemplo mais extremo aqui, vamos pegar aqui a função que é o ramo principal da função logarítmica, né? Então, o log, L maiúsculo, o ramo principal. O log de z é o logaritmo natural do módulo de z, mais i vezes o argumento de z, o argumento principal. Então, deixa que eu pegue o módulo de z positivo, que é um z diferente de zero, e o argumento nesse intervalo aqui, aberto no menos π, fechado no menos π, fechado no π, para eu ter o ramo principal. Então, vocês lembram que essa função ela não é analítica em qualquer número do eixo x aqui, valores não negativos, zero e valores negativos. Então, qualquer número, essa função não é analítica. Então, lembrem-se que a gente discutiu isso aí quando a gente falou da função logarítmica, do ramo principal da função logarítmica. Então, cada ponto aqui, incluindo o zero, é uma singularidade dessa função. E cada ponto é uma singularidade isolada. Então, ó, cada ponto z do eixo x não positivo é uma singularidade. Quer dizer, o zero inclui o zero, né, e cada número negativo. Cada ponto aí é uma singularidade não isolada, porque você não vai conseguir isolar. Então, por exemplo, aqui, se fosse essa situação, se eu pegasse esse ponto, eu não vou conseguir nunca pegar um círculo. Por menor que seja o raio dele, eu nunca vou conseguir pegar um círculo aqui, que esse ponto vai ser a única singularidade. Porque, na verdade, cada ponto que estiver aqui no eixo x não positivo é uma singularidade. Então, aqui tem, por menor que seja, sempre vai ter infinitas singularidades. Eu não vou conseguir isolar, tá? Então, é uma situação mais extrema. E aí isso acontece com o ramo principal, qualquer ramo da função logarítmica, e também funções que envolva, né, o ramo principal com as funções potência, etc. Então, são as situações mais extremas que você tem essas singularidades, essas infinitas singularidades, e nenhuma delas é uma singularidade isolada. Então, saber reconhecer quando a singularidade é isolada é importante, e
sempre tem que olhar direitinho a função e tentar fazer esboço de figuras para entender bem esses discos abertos, com centro em cada singularidade. Bom, então com isso a gente agora pode definir o que vem a ser um resíduo. Então seja Z0 um ponto singular isolado. Então o primeiro detalhe é isso, que está destacado aqui em vermelho, que eu vou falar de resíduos em pontos singulares isolados. Então seja Z0 um ponto singular isolado de uma função f. Então existe um raio positivo, tal que f é analítica em cada ponto z desse disco furado em Z0, tá? Que é a singularidade isolada. Então, lembrando aqui, quando eu falei de singularidade isolada, existe aqui esse disco onde Z0 é a única singularidade isolada. Então, tirando o Z0, ou seja, furando aqui no centro do disco, a função é analítica em todos os pontos do disco. Então, é isso que está dito aqui. Então, só estou parafraseando o que já foi falado. Então, Z0 é um ponto singular isolado de uma função f, existe um disco, vai ser um raio, um Rzinho vai ser o raio do disco, tal que f é analítica em cada ponto z desse disco furado em Z0. Então, chamando esse disco aqui de A, conjunto dos pontos dos números complexos, onde a distância de z a Z0 é estritamente positivo, para ser um disco furado em Z0, o Z0 não vai fazer parte do conjunto, e menor que raio. Então, é um disco aberto, onde você vai tirar o centro. Então, existe isso aqui, na qual a f pode ser expandida em série de Laurent. Então, foi o que a gente viu no vídeo anterior, quando a gente falou de série de Laurent. Então, é um dos casos, A série de Laurent, a gente fala de um modo geral, um anel. Mas esse caso do disco furado é uma situação específica que a gente também tem a série de Laurent. Então, vocês podem voltar lá e revisar isso. Então, para esse disco furado, a gente consegue expandir a função em série de Laurent, que vão ser essas séries aqui, que são a série dos termos com potência negativa, e essa outra série, que é a série dos termos com potências não negativas, tá? Então, aqui inclui todos os números negativos, com n variando de 1 a mais infinito, vai ficar -1, -2, etc. E aqui todos os números não negativos, com n começando de 0, vai ter 0, 1, 2, etc. Cada um desses coeficientes, como a gente viu, é dado por essas integrais, tá? E cada um desses coeficientes b, dado por essas integrais. E esses vão ser os coeficientes mais importantes na expansão em série de Laurent. E gama é uma curva simples fechada qualquer envolvendo a singularidade Z0, orientada positivamente. Então, eu tenho esse disco onde eu isolo o Z0, é a única singularidade, a singularidade isolada. Pego uma curva qualquer envolvendo essa singularidade, tá? Pode ser outra circunferência aqui. O importante é que envolva a singularidade. Então, pego uma curva simples e fechada qualquer envolvendo a singularidade. E aí eu vou ter essas integrais. E aí o papel mais importante aqui vai caber ao valor n igual a 1, que é o b índice 1. Então, o que a gente vai definir aqui é o resíduo de f no ponto singular isolado, Z0, é esse coeficiente. É simplesmente isso daqui quando você pega n igual a 1. Então, quando você faz n igual a 1, aqui vai ficar -1 mais 1, vai dar 0. Z menos 0 elevado a 0 é 1. Então, vai ficar, na verdade, só a integral de 1 sobre 2π vezes i, f de z dz. Então, esse B1 é o resíduo da função f nessa singularidade isolada. Então, a gente vai denotar isso assim, eu não escrevi aqui, mas a gente vai denotar isso assim. Esse resíduo é o res, abreviação de resíduo da função f no ponto Z0, na singularidade isolada Z0, tá? Então, esse aqui vai ser o resíduo da função f na singularidade isolada Z0. Então, observem que para determinar o resíduo, eu, a rigor, preciso expandir a função na sua série de Laurent. Em geral, eu não preciso expandir todo, basta dar um jeito de encontrar só o coeficiente B1. Então, encontrando o coeficiente B1, seja qual for a maneira, eu vou ter determinado o resíduo da função no Z0.
tá? Então, por que isso é importante? A importância disso aqui foi, na verdade, ilustrado no vídeo anterior, quando a gente calculou algumas integrais exatamente usando esse B1 aqui. Porque essa observação, né, que foi feita também no vídeo anterior, dessa definição de resíduo, segue que a função, né, essa integral, pode ser calculada assim, tá? 2π vezes i vezes o B1, ou seja, 2π vezes i vezes o resíduo da função f. Então, pode escrever assim, 2π vezes i vezes o resíduo da função f de z0. Ok? Então, ó, essa é a importância desse conceito de resíduo. Fornecer um meio muito poderoso, uma ferramenta muito poderosa de calcular determinadas integrais complexas, as quais seriam muito difíceis, se não até às vezes impossíveis de serem calculadas diretamente, né, usando parametrização de curva, etc. Então é uma técnica que é bem mais simples, né, de ser calculada de modo geral, de calcular integral, né, do que calcular direto. Então você só precisa calcular esse B1 aqui, o resíduo da função no F0. Tá? E é isso, essa ideia é o que a gente chama de método dos resíduos. Tá? Então, esse método de calcular tais integrais é o que a gente chama de método dos resíduos. Então, esse é o método fundamental de variáveis complexas, né, que todo estudante que estuda esse assunto, primeira vez ou segunda vez, tem que dominar. Então, o método de cálculo de integrais complexas pelo método dos resíduos. Então, vamos ilustrar aqui, começar com esse exemplo. Então, digamos que eu quero calcular essa integral. Integral da exponencial de menos e sobre z menos 1 ao quadrado, sendo z o círculo, né, de raio da circunferência de raio 2, com centro na origem, orientada positivamente. Então, faça um esboço dessa circunferência nos estudos, né, de vocês. Então, a gente vai calcular isso daqui. Se eu for tentar calcular isso daqui usando a parametrização, eu não vou conseguir. Provavelmente eu não vou conseguir, tá? Então, o método de calcular isso daqui por integração direta, que é usando a parametrização da curva, ele é bem ineficiente. Eu também poderia calcular isso aqui usando a fórmula integral de Cauchy para derivadas. Então, é uma alternativa para se usar isso daqui. Mas vamos calcular isso aqui usando o método dos resíduos. Então, para calcular o método dos resíduos, eu preciso expandir a função que está aqui em série de Laurent, para determinar o coeficiente B1, que é o resíduo da função na singularidade, que no caso aqui é o 1. Então, veja que a circunferência, raio 2, ela envolve, não tem uma figura aqui, deixa eu voltar numa figura. Então, digamos que seja aqui o raio 2, então a circunferência ela vai envolver a singularidade daquela função que é o ponto 1. Tá? Então, se a circunferência não envolve, então automaticamente vai dar zero pelo teorema de Cauchy-Goursat, porque essa função ela seria analítica. Mas, como é uma circunferência que envolve a singularidade dessa função, que a única singularidade aqui é z igual a 1, então aqui a gente tem que usar, por exemplo, o método dos resíduos. Tá? E aí eu preciso determinar a expansão em série de Laurent dessa função, né? Não em torno do zero, é em torno do 1, que é a singularidade. Em torno do 1, que é a singularidade. Então, esse disco aqui, que aparece aqui, esse disco aqui, o Z0 é 1, tá? Então, F é um ponto singular, no Z0, no caso aqui, é um ponto singular, que é o ponto 1. Então, singular de F, então existe esse raio aqui, por exemplo, o raio lá que é da integral é 2, tal que é a função analítica em cada um desses pontos desse disco furado, tá? Então, eu teria que determinar a série de Laurent dessa função em torno da singularidade, que é 1. Mas, para isso, primeiro vamos manipular o seguinte aqui, a função exponencial. Então, essa exponencial de menos e eu posso escrever assim, tá? Se vocês observarem aqui, quando eu fizer essa conta, vai ficar menos e mais 1. Esse mais 1 com esse menos 1 vai cancelar. No final só sobra menos e. Então, primeiro eu escrevo isso, e aí eu vou usar a expansão em série de Taylor da função exponencial e vou substituir por menos
Lembrem-se que a expansão em série de Taylor da função exponencial, né, em torno do zero, eu na verdade vou querer a série de Taylor em torno do 1, mas eu parto da série de Maclaurin, que é a expansão em série de Taylor em torno do zero. Então, que eu escrevo, né, só para lembrar aqui, que é o seguinte, o somatório 1 mais o somatório de 1 sobre n fatorial, exponencial não, z elevado a n. Então, essa é a expansão de Maclaurin da função exponencial, né? Ou seja, a expansão em série de Taylor em torno do zero da função exponencial. Mas eu não quero isso, eu quero em torno do 1, do z0 igual a 1. Mas eu vou usar isso daqui. Então, com esse artifício aqui inicial, eu venho e substituo. Onde aparece z, eu substituo por menos z, menos que multiplica z menos 1. Então, foi isso que eu fiz aqui, ó. Foi isso que eu fiz aqui. Eu substituí z por menos que multiplica z menos 1. Então, fica isso tudo elevado a n. Então, 1, esse 1 aqui, mais somatório, 1 sobre n fatorial, dessa coisa toda aqui elevado a n. E aí vai ficar menos 1 elevado a n, menos 1 elevado a n. Esse exponencial de menos 1 vai multiplicar todo mundo aqui, então vai ficar 1 vezes ele, dá exponencial de menos 1, e ele vai multiplicar todo mundo no somatório também. Então vai ficar assim, ó, os coeficientes. Menos 1 elevado a n, de onde vem isso? Vem daqui, tá? Vezes exponencial de menos 1, que eu estou multiplicando tudo aqui, dividido por n fatorial, e aí no final só ficou aqui z elevado a n menos 1. Então essa é a série de Taylor de z elevado a menos 1, em torno da singularidade menos 1. É isso que eu preciso para calcular essa integral, não a expansão em série de Taylor em torno do zero. E aí agora eu vou pegar esse daqui, tá? Essa expressão, exponencial de menos z dividido por z menos 1 ao quadrado. Então, vou ficar 1 sobre z menos 1 ao quadrado. E no lugar dessa exponencial, vou colocar toda a expansão aqui, que eu tinha obtido. Então, isso daqui vai multiplicar tudo que está aqui. Então, vai ficar a primeira parcela, isso daqui, exponencial de menos 1 dividido por z menos 1 ao quadrado. A segunda parcela, eu vou obter aqui quando eu fizer n igual a 1. Então, menos 1 elevado a 1 vai dar menos. Exponencial de menos 1, 1 fatorial, né, que vai dar 1 mesmo. Z menos 1 elevado a 1, dá z menos 1, só que vai ser dividido por z menos 1 ao quadrado. Então, no final, vai dar esse daqui. Então, a segunda parcela é essa. A terceira parcela, quando n for 2, então vai ficar menos 1 ao quadrado, vai ficar positivo. Essa exponencial, 2 fatorial, que é 2, vezes z menos 1 ao quadrado. Só que isso vai ser dividido por z menos 1 ao quadrado, aí vai dar 1, então vai dar constante. E o resto aqui é a soma a partir de 3, né, com esses coeficientes mesmo, só que cada uma dessas potências vai ser dividida por z menos 1 ao quadrado, ou seja, vai ficar assim. Então, isso aqui eu escrevi, mas na verdade não importa. Para o que eu quero é calcular essa integral, eu só preciso do coeficiente B1. Então, quem é o coeficiente B1? O coeficiente B1 é a potência, o coeficiente da potência z menos 1. Z menos 1 é elevado a menos 1, que é isso daqui, ó. Então, o coeficiente aqui é menos exponencial de menos 1. Então, esse aqui é o coeficiente B2, esse aqui é o coeficiente... Esse aqui é o coeficiente B2, esse aqui é o coeficiente B1, esse aqui é o A0 e os outros A's todos. E os B's com B3, B4, etc., vale tudo zero. Então, só tem esses dois termos aqui que não valem zero. Então, eu só preciso do B1. Então, o B1 é isso daqui. Então, ó, a integral, então, o resíduo de f no menos 1 é isso aqui, como eu observei. Então, vem dessa parcela. E a integral, né, pela observação lá da definição, exponencial de menos z, a integral sobre gama da exponencial de menos z sobre z menos 1 ao quadrado, dz, é 2π vezes i vezes o resíduo, e esse resíduo é menos exponencial de menos 1, então eu posso escrever essa integral assim, menos 2π vezes i sobre a exponencial sobre e. Então, é a base do logaritmo natural. Bom, então isso aqui é só para ilustrar um exemplo de cálculo de integrais pelo método dos resíduos.
E qual foi a dificuldade? A dificuldade é determinar a série de Loran da função, né? Na verdade, eu não preciso da série de Loran toda, eu preciso só do coeficiente B1, nesse caso aqui foi isso. Então, se eu tiver algum meio de encontrar esse coeficiente que não seja expandindo a série toda, a série de Loran toda, então facilita. Mas se não, aí eu teria que determinar realmente a série de Loran só para encontrar o B1, o resíduo. Então eu deixo como exercício vocês fazerem algo parecido, então usar o método dos resíduos para calcular essa integral aqui. Integral sobre gama da exponencial de 1 sobre z ao quadrado dz. Então gama é o círculo de raio 2 também, com centro na origem. Então vejam que essa função tem uma singularidade na origem, essa curva aqui envolve a origem. Então esse 2 aqui vai ser a singularidade isolada. Então vocês vão poder usar o método dos resíduos aqui. Então tem que fazer o quê? Determinar o resíduo no zero. Aí como é que vocês vão fazer? Aqui também tendo que determinar a série de Loran para calcular o coeficiente B1, que vai ser o resíduo, ok? Então façam esse exercício para praticar. E aí a gente generaliza isso aqui através desse teorema. Na verdade é quase que um resumo do que eu falei. Então o teorema dos resíduos. Seja gama uma curva simples e fechada, tal que essa função f é analítica sobre gama, e no seu interior, exceto em um número, quer dizer, a gama é uma curva simples fechada, tal que f é analítica na curva e no interior dela. Então eu tenho a curva, a função é analítica, também no interior da curva. Exceto em um número finito de singularidades. Então, exceto um número finito de singularidades. Então, no interior dessa curva tem um número finito de singularidades. Tá? Então, essa figura aqui. Então, digamos que isso aqui seja a curva gama. Então, a função ela é analítica nos pontos sobre a gama. Isso geralmente é feito aqui quando a gama está contida numa região onde a função é toda analítica. Tá? Em particular, nos pontos da curva. Então, a função é analítica nos pontos da curva e também é analítica no interior da curva, exceto nesses pontos, que são singularidades isoladas, um número finito de singularidades isoladas. Tá? Então, essa Z1 aqui, digamos que eu encontro esse círculo, onde ela é a única singularidade isolada. Z2, esse círculo aqui, onde ela é a única singularidade isolada. E assim por diante, até a singularidade Zn, onde ela é a única singularidade. Tá? Então, voltando, seja gama uma curva simples fechada, tal que f é analítica sobre gama e no seu interior, exceto em um número finito de singularidades, Z1, Z2, Zn, tá? Que estão no interior de gama. Então, essa integral, a integral da função sobre essa curva, é dada por 2π vezes i vezes o somatório dos resíduos. Então, esse aqui é o resíduo da f no ponto K. Então, tem N resíduos, então eu vou somar todos. Então, vejam, é a generalização disso daqui, né? Não, disso aqui não. Disso aqui, generalização disso daqui, quando tem mais de um resíduo, tem mais de uma singularidade. A curva envolve mais de uma singularidade, tá? Então, esse teorema, na verdade, não tem muito o que fazer com ele, não vamos nem discutir demonstração. Vamos só discutir os exemplos que aplicam. Então, por exemplo, vamos calcular, pegar essa função aqui e calcular essa integral aqui, usando métodos resíduos. Então, essa função a gente estudou no vídeo passado, ela tem essas singularidades isoladas. Tem singularidade z igual a 0, é uma singularidade, z igual a 1 é outra singularidade. São as duas singularidades. E, óbvio, são singularidades isoladas. Temos também o resíduo dela é 5 no 0, né? E o resíduo dela no 1 é menos 1. Tá? Aqui eu não detalhei, obviamente, estou deixando como exercícios. Como é que vocês vão achar aqui o resíduo no 0? Vocês vão ter que calcular a série de Loran, determinar a série de Loran em torno do 0, para achar o coeficiente B1 aí no caso, que é o resíduo da f no 0, nesse caso. Também fazer a expansão, né, depois de ter feito a expansão em série de Loran em torno do 0, fazer a expansão em torno do 1, né, para calcular o B1, que nesse caso é o resíduo da f no 1. Então,
tem um B1 para a singularidade 0 e tem um B1 também para a singularidade 1. Então, é o resíduo no 0 e o resíduo no 1. Então, o resíduo no 0 é 5, o resíduo no 1 é menos 1. Isso aqui tem que ser feito. Tem que calcular essas expansões de série de Loran. Então, se eu pego um círculo aqui de raio 2, esse círculo vai envolver as duas singularidades. Então, a singularidade, uma é 0, então, vou fazer aqui um esboço. Uma é 0 e a outra é 1. 1 é 1. Então, se eu pego um círculo de raio maior que 1, por exemplo, 2, então esse círculo vai envolver essas duas singularidades, tá? Então, a situação aqui, ó, que eu só tenho duas singularidades. Nesse caso aqui são N singularidades, mas aqui são duas, o 0 e o 1. Então, peguei um círculo aqui de raio 2, esse círculo vai envolver essas duas singularidades, tá? Então, ó, pelo teorema dos resíduos, a integral é 2π vezes i vezes a soma dos resíduos. Mas quem são os resíduos? 5 e menos 1. Portanto, essa integral vai ser 2π vezes i, que multiplica 5 menos 1, ou seja, 8π vezes i. Então, essa integral aqui é 8π vezes i, tá? Pelo método dos resíduos. Então, só precisa esse detalhe aqui de calcular esses resíduos. Eu deixo aqui como exercício para vocês praticarem o que foi discutido nesse vídeo, vocês resolverem esses exercícios aqui, exercícios 1 e 2, da página 237 do livro texto. Então, são exercício 1, são exercícios só para calcular resíduos, cálculo de resíduos, e exercício 2, exercício de cálculo de integrais, como foi feito aqui, usando o método dos resíduos, né, em particular, usando esse teorema aqui, nessa fórmula, né, esse teorema dos resíduos aí, tá? Então, tentem fazer esse exercício, eles não são complicados, dá para fazer com o que foi entendido, o que foi discutido e entendido nesse vídeo aqui. Então, assim eu termino o vídeo. Então, a gente discutiu aqui o método dos resíduos, extremamente importante que vocês entendam e saibam aplicar. Precisa entender o que é uma singularidade isolada, então estudem isso, se possível, com exemplos, ilustrações, fazendo esboços de figuras, né? Entendam bem a ideia de resíduos, observem que resíduo é sempre resíduo de uma função f, é sempre com respeito a uma singularidade isolada. Então, mudando a singularidade isolada, muda o resíduo. É o coeficiente B1 da expansão em série de Loran, da função em torno da singularidade isolada que você estiver considerando, tá? Então, por exemplo, aqui nesse exemplo, singularidade isolada é o 0, e aqui a singularidade isolada é 1. Então, para cada uma dessas, um valor do resíduo. E aí o teorema dos resíduos que fornece o embasamento, a fundamentação para o método dos resíduos. Então, com exemplos aqui, eu deixei exercício para vocês. Então, os exercícios vocês vão encontrar no capítulo 6 do livro. Vocês vão ter mais exemplos lá também. Então, complementem essa videoaula com o estudo do livro texto aí. E é só. Até a próxima. Tchau.